diversidade. E a diversidade, ela não é só a marca, a grande marca da igreja, mas é a marca dos seres humanos na vida, na sociedade. A Bíblia me autoriza a dizer, Salmo 139 nos mostra isso, né? Que não existe ser humano igual ao outro. E eu costumo sempre brincar, quando principalmente falo para os mais jovens, e digo, olha, não se enganem, no céu não tem máquinas de tirar cópias. Deus não usa cópias. Todos os seres humanos são criação única de Deus. Não tem ninguém igual. E já citei algumas vezes aqui que os gêmeos idênticos podem parecer iguais, mas não são. São diferentes. Têm realidades diferentes, têm pensamentos diferentes. Podem fisicamente se parecerem muito, mas se você prestar bem atenção, você vai ver diferença neles também. O pecado, ele gera divisões e conflitos e faz com que alguns se sintam superiores a outros que são diferentes. E isso marca muito a sociedade humana. É por isso que estão aí as guerras, as dificuldades de entendimento entre as pessoas, as divergências eternas, porque às vezes aparecem alguns que se acham melhores do que os outros, que se acham mais importantes do que os outros. Na igreja, deveria ser diferente, não é verdade? A gente pensa assim, pastor, mas na igreja, todo mundo conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa muito claro que todos devem ter a sua participação, tem a sua importância na vida da igreja, embora sejam pessoas tão diferentes umas das outras, vieram de lares diferentes, de famílias diferentes, de origem diferente, têm formação diferente. Não deveria, né, pastor, existir isso na igreja. Aí eu respondo, há tanta coisa que não deveria existir na igreja e acontece, né? Olhando a palavra de Deus, a gente sabe que isso é uma verdade. Na igreja não deveria haver diversidade. Na igreja não deveria haver nenhum tipo de situação diferente. As pessoas deveriam entender, como acabamos de ler o texto, todos têm a sua importância. Na igreja tem os que são olho, tem os que são pés, tem os que são ouvidos, tem os que são boca, tem os que são membros, tem tudo. E todos têm, a palavra de Deus diz muito claramente, todos têm o quê? A sua importância, todos têm o seu valor, todos têm atendido ao chamado de Deus. Deus não chama somente A, B ou C, Ele chama aqueles que Ele escolhe para fazerem parte do seu reino. E as pessoas vêm como estão, para que Deus as transforme, mas continuam individualmente sendo pessoas. Nós, especialmente nós reformados, nós não temos nenhuma intenção de fazer lavagem cerebral em ninguém, não. Quem trabalha é Jesus, é o Espírito Santo na vida dos crentes. E nós vamos trabalhando com as pessoas sabendo que elas são humanas, que elas são falhas, que elas cometem erros. Vamos falar um pouquinho nesta noite sobre essa comunhão na diversidade. É possível, pastor? É, mas é claro que é. E começamos dizendo, em primeiro lugar, que a unidade cristã, nessa diversidade, a vivenciação da comunhão, essa unidade é possível porque ela é comprovada pelo amor. O amor nos faz aceitar o nosso irmão. O amor nos faz entender o nosso irmão, embora pode ser que algumas vezes nós nem concordemos com ele, mas nós o aceitamos e nós o entendemos. E reconhecemos nele o direito até de pensar de alguma forma diferente. Lá em João 13:35, Jesus já adverte os discípulos da base desta unidade. E Jesus lá, ele mostra que essa unidade, ela é importante, porque é aí que o mundo iria ver como essa igreja, como pode uma igreja, que igreja é essa,
que os irmãos têm unidade, embora sejam pessoas tão diferentes. Como é que pode isso? Que milagre é esse? A palavra é essa mesmo, é o milagre de Jesus na vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. A unidade da igreja, ela é uma pré-figura da unidade da Trindade. E quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sempre falando de uma unidade. E eles são um só. Jesus citou isso várias vezes. Eu e o Pai somos um. E depois, quando desce o Espírito Santo, e Jesus prevê isso, e diz lá, e mostra aos discípulos já depois da ressurreição: fiquem aí em Jerusalém, não saiam, porque eu mandarei o Espírito Santo, que vai prover vocês da ousadia, da autoridade divina, do poder de Deus para testemunharem. E assim aconteceu, se cumpriu lá em Atos, no capítulo 2. Então, a unidade da igreja, ela prefigura a unidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em tudo. Não há um maior e um menor, não há um melhor e outro menos melhor. Não, não existe isso. Todos são absolutamente iguais na Trindade Santa. E por que essa unidade é comprovada pelo amor? Porque sem amor não haverá unidade da igreja. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, né? Paulo lembra, todo mundo conhece 1 Coríntios 13, né? E fala lá sobre a importância e a necessidade do amor. E diz lá que onde há amor, não há ciúme. Onde há amor, não há contendas. Onde o amor está imperando, não há divergências, divisões. Onde o amor está imperando, há entendimento, há paz. E uma série de coisas que Paulo lista lá, que se não tiver amor, nada vai se aproveitar. E a igreja ficará sem unidade e sem o poder de Deus agindo no seu meio para influenciar o mundo em que nós vivemos. Vivemos cada dia mais situações em que precisamos, e muito, mostrar a este mundo que temos unidade. E essa unidade é pelo amor, que nos faz, como mais tarde Paulo vai dizer, suportai uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Isso é amor. E é o amor que vai providenciar isso. Em segundo lugar, a unidade, ela é preservada na diversidade. Mas como? A unidade não exclui a diversidade. A unidade trabalha com a diversidade. Que bom quando nós reconhecemos que determinada atividade na igreja a gente não poderia fazer, não estaria habilitado para fazer, mas Deus chamou aquela pessoa para fazer. Nós não teríamos essa habilidade, mas tem alguém que tem. Que coisa maravilhosa. Então a gente fica pensando em outras situações também. Olha como Deus age. Ele elimina a diversidade no meio do seu povo? Não, a diversidade é mantida, mas Deus trabalha com a diversidade e mostra que, como disse o texto aí, todos os membros do corpo são importantes. Todos os membros do corpo de Cristo têm a sua importância também. A unidade não pressupõe, como muita gente erradamente pensa, uniformidade. Ela valoriza a todos. A unidade da igreja não significa dizer que todos vão pensar do mesmo jeito, todos vão vestir a mesma roupa, todos vão ter um uniforme para vir à igreja. Não, não. Você virá à igreja e irá trabalhar dentro daquilo para que Deus te chamou e te colocou dentro dela. Não precisa todo mundo ser igual. Pelo contrário, é exatamente nessa diversidade que a gente vê a ação do poder de Deus. Se todo mundo fosse igual e pensasse igual, eu sinceramente creio que não teria graça nenhuma. Seria uma coisa muito ruim. Todo mundo igual. Parecia uma cópia um do outro. Mas aí é que está o grande mistério divino.
A unidade não é uniformidade, ela valoriza a todos. A unidade entende a diversidade, mas não abre mão da lealdade a Jesus e à palavra de Deus. Já vi muitas situações em que, em nome de uniformidade, de unidade, se abriu mão da palavra de Deus. Não. Isso aí não. Nós lemos ainda agora aí o capítulo 1 de Romanos. E o que diz lá no final do capítulo 1? Ouvimos aí a leitura. Diz lá que as pessoas estão corrompidas pelo pecado. E o que diz lá? As mulheres fazendo uso indevido do seu corpo, tendo relacionamento com outras mulheres. Os homens fazendo uso indevido do seu corpo e tendo relacionamento com outros homens. Não foi o que acabamos de ler ainda agora? Pois é. Mas já há muitas igrejas por aí que, em nome de uma pseudo-unidade, já admite essas situações no seio da igreja e não combate mais isso, e não mostra a palavra de Deus sobre isso. Nós trabalharmos na diversidade, sim, buscarmos a unidade com amor, sim, mas jamais deixando de obedecer a Jesus e a palavra de Deus. Isso não. Mas então aí não vai poder ter unidade. Aí a história é outra. Não vamos abrir mão da unidade, fazendo com que as coisas erradas, à luz da palavra de Deus, sejam estabelecidas, não só na igreja, mas como na vida dos crentes. Em terceiro lugar, a unidade, ela produz credibilidade. A unidade do povo de Deus não implica no fim das diferenças, mas implica numa outra coisa, a tolerância. Desde que não fira os ensinos das Escrituras. Desde que não fira o que Deus mostra na sua palavra. Não vamos tolerar quem vai de encontro à palavra. Não, aí não. Agora, enquanto estiver fiel à palavra de Deus, nós podemos tolerar. Toleramos o que for possível. Agora, desde que não inclua nessa tolerância a negligência ou a heresia em relação à palavra de Deus. A unidade reforça o caráter da pregação do Evangelho para a transformação do mundo. É o cântico que nós cantamos hoje aí. A unidade da igreja promove a transformação do mundo. Porque fica uma curiosidade no coração das pessoas: como pode uma igreja onde as pessoas são tão diferentes e terem essa unidade, todos estão tão unidos? Porque estão unidos, como a gente cantou o cântico, unidos no corpo de Cristo. Não estamos unidos nos nossos interesses pessoais, estamos unidos no interesse do Evangelho, no interesse da palavra de Deus. Estamos unidos, é um só pensamento, é como cantamos aí, um só coro, um só corpo, um só coração, que alimenta, que aviva e incendeia, que todos possamos ser um, a fim de que o mundo creia. Esse cântico eu trouxe para o Gabriel, especialmente, ele não conhecia, para que pudéssemos aprender e cantar esse mês aqui na igreja, no mês de aniversário. Só que esse cântico, ele foi de um congresso no ano de 1979, como muitos aqui nem eram nascidos ainda, desculpem, eu já era. E foi nesse congresso, foi nesse ano, há muitos e muitos anos atrás, há 41 anos atrás, que eu recebi o chamado para o ministério. E essa música ficou gravada na minha cabeça e na minha mente. Até que, orando e pedindo a Deus a orientação para o aniversário da igreja, eu me lembrei do cântico. E aí então eu pedi ao Gabriel para que preparasse. Ele nem tinha nada escrito, eu só lembrei da letra de cabeça. E aí cantei para ele, coitado, sofreu me ouvindo cantar, mas aí ele tirou, quem tem o dom tem, né? É por isso que o corpo de Cristo é assim, ele tem o dom da música, eu só tenho o dom de ouvir música. Quem deve ser reconhecido e honrado é Jesus, e não os homens, não
os líderes. Nós sabemos que hoje, no corpo de Cristo, há muita divergência e muita luta e muita divisão, porque homens é que querem ter a primazia. Tiram Jesus de circulação, colocam Jesus fora de cena e eles querem estar à frente. Não. Na igreja de Cristo, a primazia de Jesus. A nossa unidade é em Cristo. A nossa unidade é na palavra de Deus. Isso vai produzir credibilidade a quem ouve a palavra. E concluindo, irmãos, superar as diversidades com amor e desprendimento deve ser sempre o nosso lema, o nosso objetivo. Como? Vencendo o orgulho, a prepotência, a vaidade, a arrogância, o desejo do poder. Só assim é que a gente consegue unidade, abrindo mão de todas essas coisas que só fazem com que a igreja sofra e chore. E para encerrar, uma frase que uns dizem que era de Lutero, outros dizem que era de Melanchthon, e eu acabei descobrindo, numa pesquisa que fiz, que não é de nenhum dos dois. E quem está dizendo isso por aí disse errado, né? É de um teólogo chamado Meudenius, lá da época da Reforma. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em tudo, caridade ou amor. É assim que a igreja busca a sua unidade. Naquilo que é essencial, ela não pode abrir mão. Essencial é a palavra de Deus. Essencial é o Evangelho, a fidelidade a Ele. Os não essenciais, se o irmão vem de gravata ou vem sem gravata na igreja, se vem de calça jeans ou vem de calça de tecido, isso é não essencial, isso não vai mudar nada na fé de ninguém. E em tudo, amor, caridade. E isso é muito importante. Que Deus nos abençoe para que seja o nosso desejo sincero, estar sempre buscando, lutando pela unidade da sua igreja. Amém. Meus amados irmãos e minhas irmãs, pedindo ao nosso grupo de louvor para já ir se colocando a postos, nós estaremos mais uma vez celebrando a ceia do Senhor. Essa ceia maravilhosa, quando partirmos o pão, bebemos o cálice, na certeza de que o Senhor está conosco. Nós vamos estar orando, pedindo a direção e a orientação do Senhor. Deus Santo e Eterno, agora estamos aqui diante de Ti para te pedir que Tu abençoes os elementos que compõem a mesa do Senhor nesta noite. Que cada um que vai participar, participe com alegria no seu coração. E se porventura haja no nosso meio aqueles que, de alguma forma, não poderão participar porque ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, ainda não foram batizados na Tua igreja, numa igreja reconhecidamente evangélica, que possam, Senhor, ver a importância deste momento e quem sabe em breve possam vir fazer parte desta comunhão. Toma a todos nós em Tuas mãos, abençoa-nos agora ao tomarmos esta ceia em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Quero convidar os presbíteros da igreja, quero convidar também os nossos diáconos para que venham, por favor, tomarem lugar à mesa juntamente com o pastor para a celebração da ceia do Senhor. Enquanto estivermos celebrando, nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, mostrou aos discípulos e disse: este pão, ele representa o meu corpo, que assim como está aqui partido diante de vós, será partido na cruz do Calvário. Tomem, comam, façam isto todas as vezes em memória de mim. Presbítero Manuel,
Presbítero Santos. Presbítero Manuel, por favor. Esqueceu aqui. Presbítero Santos, por favor. É a força do hábito, né? Vamos louvar a Deus enquanto recebemos o pão. Todos os irmãos, aqueles que não pertencem, não são membros da nossa igreja, mas são membros de alguma outra igreja evangélica, e se quiser, são convidados também a participar conosco, se assim desejarem. Após distribuir o pão com os discípulos, Jesus tomou o cálice e deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês dele participarem, façam isto em memória de mim, disse Jesus. Os cálices que estão sendo entregues são cálices descartáveis. Há um local apropriado aí à frente de cada banco para serem colocados logo após a participação. Louvemos ao Senhor mais uma vez.
Jesus à cruz, quando foi por nós partido, como sacrifício vivo, nos uniu a Ti. Da aliança e fortalece a confiança no Teu por eterno. Jesus à cruz, para que a nós fosse dado Teu sangue derramado, acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão, como cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja e união, internos laços de amor, em uma voz e um coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Nossa afirmação de fé nesta hora, ela é para nos lembrar o que Jesus nos comunica e como devemos reagir à comunicação que Ele nos faz. Assim nos fala Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vós me chamais mestre, mas não me obedeceis. Vós me chamais de caminho, mas não andais por mim. Vós me chamais exemplo, mas não me seguis. Vós me chamais eterno, mas não me buscais. Vós me chamais nobre, mas não me servis. Vós me chamais justo, mas não me temeis. Se eu vos condenar, não me censureis. Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite. Vamos estar recebendo a bênção de Deus para as nossas vidas e depois nós estaremos assentando após o pós-lúdio e observando algumas informações importantes aí no Data Show. Deus abençoe a todos, conceda a todos uma semana abençoada, maravilhosa na presença do Senhor. Vamos receber a bênção de Deus. A bênção será impetrada e cantada. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a bênção e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, hoje, aqui, agora e eternamente. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e o Espírito reina aqui. Sempre, para sempre,
Assai-vos, irmãos e irmãs.